Intenções da Santa Missa. Pelo aniversário de Ana Carla Alexandre Raimundo, Juliana Pegorer. Saúde, Abraão Pascoal, Suzete Prates, Antônio Prates, Aparecida Maria Pedroso Siquini, Manuel Prates, Carlos Eduardo Silva, Alessandra Andra Araújo da Silva, Odete de Freitas. Cura e conversão de Wagner, pedindo cura para Marcelo. Falecidos: Francisca Conze Napolitano, Carla Maria Napolitano, Tassi, Leonor Alves Souza Varifume, 7 meses, Luiz Mendes da Silva, Benevenuto Pereira da Silva, Marcelino Pereira da Silva, Lázara Pereira da Silva, Raimunda Brígida Bezerra, Rosa Francisca Cirino. E pelas almas do purgatório, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Eu creio em Deus, que o meu caminho iluminou, que a minha vida transformou. Feliz eu sou. Eu creio em Deus. Se posso crer, se posso amar, a minha vida tem valor. Feliz eu sou. Feliz eu sou. Feliz eu sou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para celebrarmos esta Eucaristia, onde fazemos memória de Santa Mônica. E queremos estar em comunhão com todas as mães que sofrem, que choram pelos seus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Santa Mônica rezou anos a fio pela conversão de seu filho Agostinho. Confiou inteiramente no Senhor e alcançou tão grande graça. Nunca será em vão esperar no Senhor. A oração sincera alcança o coração de Deus. Logo depois do batismo de seu filho, entregou sua vida a Deus, pois o Senhor a queria junto dele. Roguemos às mamães sofredoras para que nunca percam a esperança e confiem no Senhor, que a socorrerá em sua misericórdia. Amados irmãos e irmãs, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e os santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos, ó Deus, consolação dos que choram, que acolhestes, misericordioso, as lágrimas de Santa Mônica pela conversão de seu filho Agostinho. Dai-nos, pela intercessão de ambos, chorar os nossos pecados e alcançar o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos que em qualquer lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu, em Cristo Jesus. Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim, não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso, Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Por Ele fostes chamados à comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendirei o vosso nome pelo século, Senhor. Bendirei o vosso nome pelo século, Senhor. Todos os dias haverei de bendizer-vos, e de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Bendirei o vosso nome pelo século, Senhor. Uma idade conta a outra vossas obras, e publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória, e divulgam vossas obras portentosas. Bendirei o vosso nome pelo século, Senhor. Narram todos vossas obras poderosas, e de vossa imensidade todos falam. Eles recordam vosso amor tão grandioso, e exaltam, ó Senhor, vossa justiça. Bendirei o vosso nome pelo século, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando,
e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs, duas mensagens belíssimas que os textos da Sagrada Escritura de hoje nos oferece e que nos ajuda a fazer uma caminhada na convivência nos vários ambientes aonde a gente se encontra. Gostaria de começar esta reflexão a partir da primeira leitura, que é da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta. Quando Paulo escreveu esta carta, ele estava em Éfeso. E Corinto era uma cidade muito importante na época, porque era o lugar que tinha o fluxo para tudo, para compra, para venda, para chegada de pessoas, para a busca de novas oportunidades, para aqueles que eram levados ali como escravos. Era um ambiente que a pessoa se deparava justamente com várias realidades, com coisas boas, com formação, com mentalidades novas, mas também tinha, por contato com vários outros povos que ali se encontravam, também tinham o aspecto negativo, que realmente tinha a descrença na parte religiosa, e aí então se tinha muito cultos pagãos. E é nesta comunidade de Corinto que Paulo funda a igreja, que Paulo funda justamente a comunidade, é nesta cidade de Corinto que Paulo funda uma obra da sua evangelização. E aquele povo convertido justamente ao cristianismo, não é que deixaram para trás justamente os seus defeitos, não é que deixaram para trás a sua má conduta, eles trouxeram também para dentro da sua experiência de comunidade justamente alguns erros, algumas coisas que provocavam até mesmo divisão entre os membros daquela comunidade nova, aquela comunidade nascente. É com esta intenção de chamar aquele povo novamente para o caminho correto, que é essa experiência de Jesus ressuscitado, a formar comunidade, a viver em comunidade, para corrigi-los, é que Paulo então começa a escrever para eles. E esta primeira parte, justamente deste texto que nós acabamos de escutar, vai realmente falar de uma maneira positiva esta correção de Paulo. Ele não chega chamando atenção, ele não chega agredindo, ele não chega colocando em relevo justamente os defeitos que estão ali presentes dentro daquela comunidade. Ele não chega com aquele ar de superioridade, aquele ar justamente de sabichão, dono da verdade, aquele autoritarismo, não chega nada disso. Ele chega naquela comunidade trazendo elas de novo para que elas possam reconhecer o dom de Deus que elas se tornaram. E como é que Paulo faz isso? Dando graças a Deus. Então, o centro da mensagem desta leitura está aqui nos versículos
de 4 até o 7, e que diz assim, para você que talvez escutou, mas talvez não tenha memorizado aquele que foi dito no texto. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Então ele já começa, dou graças a Deus, né, por aquela comunidade ser uma eleita de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então ele não se coloca como o fundador, é uma comunidade eleita. Por ser uma comunidade eleita, é uma comunidade sagrada, porque é de Deus. E depois ele continua, nele fostes enriquecidos em tudo, em toda a palavra e em todo o entendimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se firmou entre vós. Nele quem? Em Jesus. Aquela comunidade foi enriquecida em Jesus. Então, uma comunidade que tem que ter uma dimensão cristológica. Queridos irmãos e irmãs, esta atitude de Paulo, que tem esse olhar positivo sobre aquela comunidade que muitas vezes caminhava com alguns defeitos, e aquele desejo dele de corrigi-la, serve também como lição, como exemplo para cada um de nós. Nós também vivemos em comunidade, formamos comunidade. Nossa família é uma comunidade. O ambiente de trabalho onde a gente se faz presente é uma comunidade. Na igreja é uma comunidade. Então, onde nós temos movimentação de pessoas, onde tem encontro de pessoas, onde tem convivência de pessoas, ali é uma comunidade. E por ter movimentação de pessoas, várias culturas, vários tipos de formação, vários tipos de mentalidade, diversificadas maneiras de enxergar a vida, é natural que se tenha conflito, é natural que se tenha desentendimento, é natural que se discorde de algumas coisas. E é comum também que muitas vezes as pessoas tragam para o meio daquela comunidade aquilo que é herança sua. Heranças positivas, mas heranças negativas. Aquilo que aprendeu de bom e aquilo que aprendeu de ruim. E é natural que quando se coloca em relevo a herança negativa, aquela comunidade ela começa a ficar fragilizada. Então a casa, quando um traz uma herança negativa para dentro da sua família, a família fica fragilizada, precisa ser corrigida. No trabalho, quando um companheiro traz uma herança justamente negativa, uma coisa errada, ele vai deixar aquela equipe de trabalho fragilizado, vai ser prejudicial para a empresa, para a produção. Dentro da igreja, se a gente começa a trazer tantas modernidades, se a gente começa a trazer tantas ideologias que estão ali fora, tantas coisas que existem, que estão dentro da sociedade e que não são cristãs, e às vezes são de outras crenças, e às vezes a gente acha bonito, porque que lá chama a atenção do povo, porque aquilo atrai o povo, e se a gente fizer isso na nossa pastoral, se a gente fizer isso também nas nossas ações litúrgicas, a gente vai encher a igreja. Então são as heranças negativas, a gente traz também para dentro da igreja, para a nossa comunidade eclesial. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, chega a nossa vez, o nosso papel de sermos justamente irmãos maduros na fé, para ajudar as pessoas a voltar para o verdadeiro caminho, para o caminho correto, para o caminho que é Jesus. E a atitude que a gente tem que fazer isso é nesse método, nesse jeito que Paulo fez com a comunidade de Corinto. Não é brigando, não é discutindo, não é apontando o dedo, não é sendo autoritário, não é sendo aquela pessoa que diz eu mando e vocês obedecem, não é nada disso. É ajudar aquela pequena comunidade a qual eu faço parte a redescobrir
o grande valor que ela é. Um dom de Deus. Família é um dom de Deus. Aquele ambiente de trabalho é um dom de Deus. A comunidade eclesial é um dom de Deus. Por que é um dom de Deus? Porque é enriquecido em Jesus Cristo. Então a gente precisa aprender a ter esse diálogo. E diálogo é uma coisa realmente assim, que exige da nossa parte mansidão, que exige da nossa parte paciência, e que existe da nossa parte, como havia dito na homilia de ontem, um pouco também de coerência. Então vamos guardar esta primeira lição que a leitura de hoje nos oferece. Não julgue a sua comunidade, não critique a sua comunidade, não fique só apontando o defeito da sua comunidade, mas ajude a sua comunidade a recuperar um valor que ela tem. Esse é a grande contribuição que a gente pode oferecer. Porque é tão fácil falar mal, né? É tão fácil a gente fofocar, é tão fácil a gente falar da nossa comunidade para outros, mas num aspecto negativo. A gente tem que aprender a falar da nossa comunidade família, nossa comunidade trabalho, a nossa comunidade igreja, de uma maneira mais positiva e ajudá-la justamente a crescer. Bom, vamos lá para o Evangelho. Evangelho de hoje, de São Mateus, capítulo 24, dos versículos de 42 e 51, e que conta justamente essas várias comparações que Jesus nos chama aí para estarmos neste estado de vigilância. Porém aqui, o centro desta mensagem nos chama para esta atenção, para este cuidado. Voltando àquele tema da comunidade. Dentro da comunidade, existem dois grupos de pessoas. Quais grupos de pessoas? Aqueles que cumprem o seu dever e aqueles que não cumprem o seu dever. E a comunidade precisa estar sempre atenta que o seu primeiro dever é tratar bem as pessoas, é acolher bem as pessoas, é ter diálogo com as pessoas, é proporcionar justamente um clima de fraternidade, é fazer com que as pessoas se sintam amadas, que as pessoas se sintam respeitadas. A gente precisa entender que as nossas comunidades, família, trabalho e também igreja, não são comunidades demoníacas. O que é uma comunidade demoníaca? É quando um quer destruir o outro, quando um quer acabar com o outro, quando um quer destruir o outro, pela inveja, pelos ciúmes, pela intriga, pela rivalidade, pela crítica negativa, pelo julgamento desnecessário, pela fofoca e tantos outros caminhos humanos que muitas vezes nós temos e colocamos na prática. Então, a nossa comunidade não é comunidade demoníaca. O que é a nossa comunidade? Família de Deus. A nossa casa, a nossa família é família de Deus, é uma comunidade, família de Deus. Nosso ambiente de trabalho é família de Deus. A nossa comunidade eclesial, família de Deus. Quando a gente começa a ter esta visão, a convivência muda, porque você não vai ferir a família de Deus, você não vai machucar a família de Deus, você não vai desonrar a família de Deus. E aonde que a gente fundamenta que a nossa pequena comunidade é família de Deus e não é justamente uma comunidade demoníaca? É justamente neste pedaço, desses versículos que se encontram o evangelho que nós acabamos de escutar, desta pequena parábola de Jesus, que se encontra naquela pequena comparação, que é quase que uma interrogação
um questionamento que Jesus faz. Mas se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer, a beber com os bêbados, se a comunidade começar a agir assim, com violência, onde uma comunidade vai chegar? Se na família começar a faltar o respeito, se na família começar a faltar o diálogo, se na família aumentar cada vez mais a violência, no trabalho também ter somente competição, aonde as pessoas querem puxar um tapete do outro para poder realmente crescer cada vez mais, se dentro da igreja acontecer sempre essas rivalidades, um grupo pastoral com o outro, um se jogar mais do que o outro, um melhor do que o outro, um trabalha mais do que o outro, onde é que nós vamos parar? Lugar nenhum. Não vamos ajudar nada e não vamos contribuir com nada. Por isso, então, meus irmãos e minhas irmãs, que o nosso olhar, iluminados por esses textos da Sagrada Escritura que nós acolhemos esta noite, nos ajude a entender que a nossa presença dentro de uma pequena comunidade não é por acaso. Somos eleitos por Deus para estarmos ali junto. Formamos família por eleição de Deus, porque é vocação ser família. Estamos no ambiente de trabalho, claro que um mandou o currículo, isso, aquilo, mas quantos também não mandaram o currículo antes de você? Mas você está lá. É oportunidade de Deus para você, é eleição de Deus para você na tua vida. Dentro da igreja, você poderia estar fazendo tantas coisas, mas você está na caminhada cristã. Mas não é por vontade própria, desejo própria. Não podemos dizer que somos audaciosos, dizendo, eu escolhi. Não, primeiro teve o chamado de Deus. Para mim ter a resposta, eu tive que ter uma chamada, um chamado dentro de mim. Então nós somos eleitos, e como os eleitos, nós precisamos ter esta caminhada realmente de coerência e de boa convivência, seja qual for o ambiente aonde a gente esteja. Então, para isso, a gente possa sempre usar as ferramentas necessárias para que isto aconteça. E essas leituras de hoje nos apresentam, nos apontam como é que deve ser o nosso proceder. O mundo espera de nós um testemunho de vida. O mundo espera de nós uma resposta pela nossa fé. Que a nossa fé não seja somente palavras, mas a nossa fé seja também atitudes. E a nossa atitude seja o nosso cumprimento do dever. Qual que é o nosso cumprimento do dever? A ordem de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Transbordai-nos, Senhor Deus, com os benefícios de vossa graça, e ouvi em vossa bondade o vosso povo que vos clama confiante, dizendo, em vosso amor santificai-nos, Senhor. Todos? Em vosso amor santificai-nos, Senhor. Tornai fecunda a ação missionária da nossa igreja, para que ela conduza vosso povo peregrino na fidelidade de vosso reino, nós os pedimos. Em vosso amor santificai-nos, Senhor. Volvei vosso olhar compassivo para a nossa comunidade, para que elas, austenada por vossa palavra libertadora, seja comprometida com a vida dos pobres e marginalizados, nós os pedimos. Em vosso amor santificai-nos, Senhor. Guardai todas as mamães sofredoras em vosso coração divino, para que, a exemplo de Santa Mônica, seja perseverante e esperam em vossa misericórdia,
nós os pedimos. Em vosso amor, santificai-nos, Senhor. Rezemos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus nosso Senhor conceda saúde aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais, para que os cientistas e técnicos sejam inspirados e descubram o tratamento para esse mal, que atinge toda a humanidade. Rezemos ao Senhor. Em vosso amor, santificai-nos, Senhor. Das comunidades a qual você faz parte, tua família, teu trabalho, para quem está na ativa, a tua comunidade de igreja, qual delas nesta noite você quer oferecer a sua oração? Por qual delas você quer rezar? Ou por todas elas? Momento de silêncio para você apresentar a Deus o seu pedido. Ó Deus, nem sempre sabemos vos pedir, mas vós conheceis nossos sentimentos e a intenção de nosso coração. Atendei-nos por vossa bondade, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Pão e vinho te apresentamos neste altar como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. Orar, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que este sacrifício em comemoração de Santa Mônica nos alcance o vosso perdão e a salvação que esperamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado, e coroando os seus méritos, exaltais vossos próprios dons. Nos vossos santos e santas ofereceis um exemplo para a nossa vida, a comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda. Assistidos por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto e receber com eles a coroa imperecível por Cristo Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos dizendo a uma só voz:
Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nesta noite vamos rezar a oração eucarística terceira. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes, proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai, pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Bendito e adorado seja o verdadeiro corpo do meu Senhor Jesus, que foi imolado por mim na cruz. Jesus presente na Santíssima Eucaristia, tende misericórdia. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Bendito e adorado seja o preciosíssimo sangue do meu Senhor Jesus, que foi derramado por mim na cruz. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, e reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Benedito, Santa Mônica e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz, a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo Salvador, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais o mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezamos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não deixei-nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. De amor, nos transformas em ti. O pão do céu, és tu, Jesus. Dia de amor, nos transformas em ti. Não, tu não deixaste fria a terra, tu permaneceste entre nós, nos alimenta de ti. És o pão da vida, inflamas com o teu amor toda a humanidade. O pão do céu, és tu, Jesus. Via de amor, nos transformas em ti. O pão do céu,
céu, és tu, Jesus, via de amor, nos transformas em ti. Sim, trouxeste o céu sobre esta terra. Tu permaneceste entre nós e nos leva contigo à tua casa, onde estaremos junto a ti toda a eternidade. O pão do céu és tu, Jesus, via de amor, nos transformas em ti. O pão do céu és tu, Jesus, via de amor, nos transformas em ti. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, a força divina deste sacramento, nos ilumine e afervore nesta festividade de Santa Mônica, para que, animados sempre de santos propósitos, multipliquemos as boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Próximo sábado, após a missa, das 19h30, pelas redes sociais, nós temos então a live vocacional, onde algumas pessoas estarão dando seu testemunho de como faz a experiência na sua vida desse chamado de Deus. Família, vida sacerdotal, vida religiosa, caminhada de igreja, caminhada de atividades dentro da sociedade, assim por demais. Então vale a pena. Também mês que vem, mês de setembro, nós vamos ter aqui na igreja, toda segunda-feira, após a missa, formação bíblica, destinada a todos os agentes pastorais, e também os demais membros da nossa comunidade estão convidados a participar. Para este ano será estudado o livro de Deuteronômio, com o lema: abre tua mão para o irmão. Então vale a pena participar desta formação bíblica. Queridos irmãos e irmãs, vamos acolher sobre a nossa vida a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Aparecida, São Benedito e Santa Mônica, desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia.
aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas,